Um caso chocante. A esposa e seu amante colocaram o marido dentro da máquina de fazer tijolos. Naquela noite, em uma pacata vila no coração de Minas Gerais, o som da máquina de tijolos ecoou de forma sinistra. Mas desta vez não estava moldando argila, e sim guardando um segredo sombrio que abalaria toda a comunidade. O marido foi encontrado morto de forma terrível dentro da máquina de sua própria olaria. Todos pensaram que fora um acidente trágico, até que a polícia, peça por peça, desvendou uma teia de evidências que revelou uma verdade assustadora por trás da tragédia. Um amor proibido, uma traição profunda e um plano cruel que desafiava a imaginação. O que realmente aconteceu por trás das paredes de barro daquela olaria? Como uma esposa pôde se transformar na arquiteta da tragédia mais terrível que a pequena cidade de Barro Vermelho já vira? Esta não é apenas uma história sobre um crime, mas sobre como a alma humana pode se perder quando o amor se transforma em pecado. A verdade que está prestes a ser revelada vai assombrar suas noites. Você acredita que o amor pode fazer alguém esquecer completamente sua consciência? Naquela manhã, uma garoa fina caía desde o amanhecer. O ar úmido misturado ao cheiro de terra molhada envolvia Barro Vermelho, um pequeno vilarejo no interior de Minas Gerais. Ao longe, a fumaça rala que subia dos fornos de tijolos ainda se espalhava pelo céu, um sinal de que mais um dia de trabalho estava para começar. Contudo, a atmosfera daquela manhã era diferente, carregada de um silêncio pesado e anormal. Por volta das 6 e pouco, um grito histérico de mulher rasgou a quietude. A voz vinha da olaria São Jorge, propriedade de João da Silva, um homem de 39 anos, conhecido por seu jeito calado e sua dedicação ao trabalho. Por 20 anos ele lidara com argila e fogo, moldando os milhares de tijolos que sustentavam muitas famílias da região. Socorro! Meu Deus, um acidente! O grito de Helena, sua esposa, chegou até o pequeno boteco na esquina da rua de terra. Os moradores que ouviram correram em direção à olaria, sem imaginar que testemunhariam a cena mais pavorosa de suas vidas. No centro do galpão de telhas de zinco, erguia-se uma máquina enorme, de um cinza desbotado e gasta pelo tempo, o moedor de argila, velho e barulhento. A máquina agora estava em silêncio, mas de sua boca de alimentação escorria um fluxo de sangue escuro, quase negro, misturado à argila úmida e pegajosa. Dentro daquele funil de metal, metade do corpo de João estava presa. Da cintura para cima seu corpo estava desfigurado, uma massa irreconhecível de carne e osso. Helena estava de joelhos no chão de barro, chorando de forma convulsiva. Seu corpo tremia, os cabelos longos e negros estavam desgrenhados, e seu rosto, manchado de lama e lágrimas. Ele escorregou. Ele caiu lá dentro, meu Deus, dizia ela com a voz embargada quando o chefe da guarda municipal chegou. Ao seu lado, de pé, estava Lucas Alves, um jovem empregado que ajudava a família há 2 anos. Seu rosto estava pálido como cera, as mãos tremiam incontrolavelmente e seus olhos fitavam, vazios, o corpo do patrão sem vida. Não demorou muito para que o som da sirene da viatura da Polícia Civil de Divinópolis se aproximasse. O prefeito da pequena localidade, seu Agenor, chegou junto com 2 policiais e um paramédico, entrando na área da olaria ainda encharcada pela chuva. O delegado Carlos Monteiro, um oficial experiente da Delegacia de Homicídios, chegou logo depois, após receber o relatório de um acidente de trabalho fatal. Desliguem a energia de tudo. Ninguém toque em mais nada, ordenou Monteiro com a voz firme. Ele então se aproximou e observou o corpo de João com um olhar aguçado. Anos de experiência como investigador o ensinaram a desconfiar da simplicidade das aparências. Do lado direito da máquina, a lama misturada ao sangue começava a secar. Um cheiro metálico de terra e algo adocicado e rançoso pairava no ar. O único som era o das gotas de chuva batendo nas telhas de zinco e o choro de Helena, que agora se transformará em soluços baixos. Alguns moradores cochichavam entre si. Coitado do seu João. Era um homem bom, nunca fez mal a uma mosca. Outro acrescentou, ele vivia subindo nessa máquina para desentupir a argila. Já quase caiu umas 2 vezes. Esses comentários pareciam confirmar a suspeita de que tudo não passava de um terrível golpe do destino.
Mas na mente do delegado Monteiro, algo não se encaixava. Primeiro, a posição do corpo da vítima parecia arrumada demais. Não havia sinais de que ele tentará se salvar, nenhum arranhão nas paredes de ferro do funil, nenhuma marca de argila nas unhas ou nas mãos que indicasse uma luta pela vida. Segundo, o sangue ao redor da máquina já parecia um pouco seco, com uma coloração mais escura, como se não tivesse acabado de escorrer. Ele se aproximou de Helena com gentileza. Dona Helena, a que horas o seu marido começou a trabalhar hoje? Helena enxugou as lágrimas, sua voz soando fraca e rouca. Às 5, delegado. Ele sempre começava mais cedo. Eu venho depois de preparar o café da manhã e as coisas do nosso filho. E você, Lucas? Perguntou Monteiro virando-se para o jovem. Eu estava na área do forno, senhor. Só vim correndo para cá quando ouvi os gritos da dona Helena, respondeu Lucas rapidamente. Rápido demais, pensou Monteiro. O delegado não disse nada. Apenas assentiu lentamente e depois caminhou para fora do galpão, olhando para o céu cinzento que ainda gotejava. Em sua mente um pequeno alarme começava a soar. Havia algo naquele caso que não era tão simples quanto parecia. Ao longe, o canto de um galo se misturava ao cheiro de fumaça de lenha. Barro Vermelho mergulhava novamente em seu silêncio matinal. Mas para Monteiro, aquele dia estava apenas começando. Um dia que abriria a página mais sombria da pequena e pacata história daquela cidade. O céu sobre Minas Gerais continuava nublado quando a equipe de perícia técnica chegou à Olaria São Jorge. A garoa fina não havia cessado completamente, transformando o chão ao redor da fábrica em um lamaçal escorregadio. Cada passo dos peritos deixava pegadas profundas na argila mole e fria. O delegado Carlos Monteiro permanecia sob o telhado de zinco furado, observando a grande máquina que agora se tornará uma testemunha silenciosa. O som da água pingando do telhado era rítmico, como se contasse cada segundo do mistério que se desdobrava lentamente. Ao seu lado, a doutora Sofia Almeida, médica legista do IML, vestia uma capa de chuva plástica transparente. Ela se agachou perto da máquina, examinando o corpo de João da Silva, ainda preso no funil do moedor. Rigor mortis já está bem estabelecido, disse ela em voz baixa. Veja os dedos e os pulsos, estão completamente rígidos. Com a temperatura ambiente que temos aqui, a morte deve ter ocorrido há umas 6 a 8 horas. Monteiro ergueu as sobrancelhas. Isso significa que a vítima morreu por volta da meia-noite. Sofia assentiu sem desviar o olhar. Por aí. E tem mais isso. Ela apontou para as manchas de sangue secas na lateral da máquina. O sangue já adquiriu uma coloração marrom escura. É uma prova silenciosa de que a morte aconteceu horas atrás. Se fosse um acidente desta manhã, o sangue ainda estaria vermelho vivo. O delegado anotou em seu pequeno caderno. Então, a hora da morte não bate com a hora do acidente relatado. Exato, respondeu Sofia, suspirando. E olha aqui. Ela apontou para a parede interna de metal da máquina, que estava lisa. Não há marcas de unhas, nenhum arranhão. Se alguém caísse consciente dentro desta máquina, o reflexo seria se agarrar às bordas. Mas aqui está limpo. Monteiro ficou em silêncio por um momento. Seu olhar se voltou para Helena Mendes, que estava sentada num canto, enrolada em um cobertor puído, olhando fixamente para o chão. Ao lado dela, Lucas Alves permanecia de pé rígido. Ele parecia ficar nervoso toda vez que um policial se aproximava. O delegado caminhou até eles. Sua voz era suave, mas firme. Dona Helena, obrigado pela paciência. Só preciso confirmar algumas coisas. Seu marido costumava trabalhar sozinho de madrugada? Helena assentiu fracamente. Sim, delegado. Ele era muito trabalhador. Dizia que o ar da manhã era melhor para a argila. Eu geralmente chegava depois das 6. E o Lucas? Perguntou Monteiro virando-se. Lucas respondeu de pronto. Eu fico na parte do forno, senhor. Quando ouvi a dona Helena gritar, corri para cá na hora. Monteiro observou seu tom de voz. Era fluente demais, decorado demais. Ele anotou mentalmente.
Do lado de fora do galpão, seu Afonso, o velho capataz que trabalhava na olaria há anos, aproximou-se do delegado. Doutor, disse ele, baixinho. Eu não sei se isso é importante, mas ontem à noite, lá pelas 11, eu ouvi o barulho dessa máquina ligando por um instante. Por um instante? Perguntou Monteiro, os olhos se estreitando. Sim, só uns segundos, e depois desligou. Pensei que era só o seu João testando alguma coisa. Eu moro naquela casinha ali no fim do terreno, o som chega claro. Monteiro anotou novamente, o rosto cada vez mais sério. Obrigado, seu Afonso. Isso é muito importante. Enquanto isso, Sofia e 2 membros da equipe começaram a retirar o corpo da vítima com cuidado. Quando parte da roupa de João foi removida, Sofia encontrou algo que a fez prender a respiração. Delegado, por favor, venha ver isso. Na parte inferior do abdômen de João, havia uma longa perfuração. A ferida não poderia ter sido causada pela máquina, seu formato era limpo e profundo demais. Sofia limpou a área delicadamente, certificando-se de que não estava enganada. Esta não é uma lesão da máquina. É uma ferida de arma branca. E foi feita antes de a vítima entrar na máquina. A atmosfera na olaria tornou-se subitamente tensa. O som da chuva lá fora pareceu aumentar, como se para sublinhar o silêncio pesado. Monteiro olhou para a ferida por um longo tempo, sentindo um aperto no peito. Ele soube, naquele instante, que o caso não era mais um acidente de trabalho. Era um assassinato. No final da tarde, após o corpo de João ser levado ao IML para a autópsia, Monteiro reuniu todos os seus oficiais no pequeno escritório da olaria. A partir de agora, não vamos tratar isso como um acidente de trabalho, mas como um homicídio. Os policiais tomaram notas rapidamente, a atmosfera mudou. A polícia imediatamente isolou a área ao redor da máquina com uma fita amarela, garantindo a cena do crime. Helena e Lucas foram levados para a delegacia para um interrogatório mais aprofundado. Em meio à chuva da tarde, Monteiro ficou sozinho em frente à olaria. Ele observava as poças de água misturadas com argila, onde o reflexo do céu cinzento tremeluzia. Por que eles tinham tanta certeza de que isso pareceria um acidente? Pensou ele para si mesmo. E por que esses dois agem como pessoas que decoraram uma história? Na delegacia, a pequena sala de interrogatório já estava preparada. Monteiro pediu que Helena e Lucas fossem separados. Ele queria ouvir a versão de cada um sem a influência do outro. Lucas sentou-se na cadeira de metal, de cabeça baixa. Suas mãos não paravam de apertar a calça surrada. Eu sou só um peão, doutor, disse ele, em voz baixa. Não sei de nada. Monteiro o encarou por um longo tempo. Você trabalha aqui há 2 anos, certo? Lucas assentiu. E mora na casa dos fundos da olaria, perto do forno. Sim, senhor. Isso significa que você conhecia todos os hábitos do seu João. Lucas ficou em silêncio. Sua respiração começou a ficar pesada. Na sala ao lado, Helena estava sentada com uma expressão de cansaço. Seus olhos estavam inchados, mas, estranhamente, não vermelhos. Seu choro parecia fabricado, havia lágrimas, mas não havia tristeza. Monteiro sentou-se à sua frente, falando suavemente. Dona Helena, eu entendo que a senhora está em choque, mas há algo que não se encaixa. O médico legista disse que seu marido morreu por volta da meia-noite, mas a senhora disse que ele estava vivo às 5 da manhã. Helena olhou para o nada. Talvez o médico esteja enganado, delegado. Monteiro balançou a cabeça. Médicos raramente se enganam sobre a hora da morte. Um longo silêncio se seguiu, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio na parede. Monteiro olhou nos olhos de Helena por um longo tempo, procurando por algo por trás de seu olhar. Mas o que ele encontrou foi apenas uma parede fria, plana, vazia, sem emoção. Em seu íntimo, Monteiro sussurrou para si mesmo: há um grande segredo que esta mulher está escondendo. Ao anoitecer, depois que todos os policiais voltaram para a delegacia, o relatório preliminar começou a ser redigido. Conclusão provisória: hora da morte da vítima entre 23 horas e 1 hora. Ferimento por arma branca na parte inferior do abdômen antes da morte. As lesões causadas pela máquina foram feitas post-mortem. Nenhuma evidência de luta ao redor da máquina.
Suspeita-se que a vítima já estava inconsciente ou morta quando foi colocada ali. Monteiro fechou a pasta do relatório, respirando fundo. Do lado de fora da janela, a chuva começava a diminuir. No entanto, em sua mente, uma tempestade estava apenas começando. Ele sabia que por trás das lágrimas de Helena Mendes e da atitude nervosa de Lucas Alves, escondia-se algo muito mais sombrio. Algo que em breve abalaria toda a vila de Barro Vermelho. 4 dias se passaram desde aquela manhã sombria na Olaria São Jorge. Na superfície, a vida em Barro Vermelho parecia ter voltado ao normal. Mas por trás da aparente calma, os boatos começavam a se espalhar como fogo em pasto seco. No boteco, as pessoas cochichavam sobre uma esposa que chorava com muita habilidade e um jovem empregado que aparecia com frequência demais durante a noite. Os nomes de Helena Mendes e Lucas Alves agora eram sussurrados em cada canto da vila. Na delegacia em Divinópolis, o delegado Carlos Monteiro estava diante de um grande quadro branco coberto de anotações. Havia fotos da cena do crime, os resultados da autópsia da doutora Sofia, a rotina da família Silva e no centro, 3 nomes circulados em vermelho: João, Helena, Lucas. Pequenas linhas os conectavam, formando uma teia de segredos que se tornava cada vez mais clara. Não um acidente, mas um caso de adultério que terminou em morte. A fumaça do cigarro de Monteiro flutuava no ar, como se desenhasse o fio emaranhado da relação dos 3. Sobre a mesa do delegado repousava uma foto da pequena família. João sorria sem jeito ao lado de Helena e do filho deles, Daniel. Por trás daquele sorriso, havia um silêncio que nunca fora compartilhado. Naquela tarde, Monteiro retornou a Barro Vermelho, não para inspecionar a cena do crime, mas para entender a vida daquela família antes da tragédia. O sol começava a se inclinar para o oeste quando ele chegou ao pequeno bar de Dona Elvira. A mulher de meia-idade, a princípio, relutou em falar. No entanto, após algumas palavras gentis de Monteiro, ela começou a se abrir. Olha, doutor, a família parecia bem. Seu João era um homem calado, nunca levantava a voz. Mas a Helena... A Helena era bonita, mas gostava de se mostrar. Quando ia para a cidade, se vestia toda arrumada, cheirosa, como se a vida dela não tivesse nada a ver com a lama da olaria. Monteiro anotou lentamente. Dona Elvira, a senhora já a viu com o tal do Lucas? Já, doutor. 2 vezes no meu outro bar, aquele na estrada para Divinópolis. Estavam os 2 juntos. Pensei que era só coisa de trabalho, mas agora... Agora eu entendo. Monteiro assentiu. O padrão do relacionamento estava ficando mais nítido. Do bar, ele foi até a casa de seu Afonso, o velho capataz que permanecia leal à olaria. O homem idoso olhava para o chão como se escondesse algo. Doutor, o João era bom demais. Entregava todo o dinheiro para a esposa. Um tempo atrás, ele pegou um empréstimo na cooperativa para aumentar a olaria, sabe? Mas a Helena vivia reclamando. Dizia que o marido era lento demais. Às vezes eu ouvia eles discutindo por causa de dinheiro e do menino. Do menino? Perguntou Monteiro. É. O seu João queria que o Daniel fosse para a escola agrícola daqui, mas a Helena queria mandá-lo para um colégio em Belo Horizonte. Eles raramente concordavam em alguma coisa. Monteiro olhou para longe, na direção da olaria agora vazia. Entre os tijolos que secavam ao sol, ele parecia ver a sombra de um homem simples que passou a vida trabalhando e amando. Ao entardecer, Monteiro encontrou-se com Ricardo, um velho amigo de João. O homem mostrou-lhe uma foto em seu celular. A imagem mostrava Helena e Lucas saindo de uma pousada barata em Divinópolis. Eu tirei essa foto em agosto, doutor, disse Ricardo em voz baixa. Na época, mandei na hora para o João. Ele só ficou em silêncio. Me disse, não espalha isso, Ricardo, por favor. Vai ser uma vergonha para o meu filho. Ele não ficou com raiva, só mandou o Lucas embora. Pensei que o assunto tinha morrido ali. Monteiro ficou em silêncio. Em seu íntimo, ele sabia que a gentileza de João, antes vista como uma virtude, havia se tornado a brecha para o crime. Às vezes as pessoas boas confiam demais, e é essa confiança que acaba por matá-las.
Naquela noite, Helena foi novamente chamada à delegacia. Monteiro falou em um tom suave. Dona Helena. Muitos dizem que a senhora é uma mulher forte e inteligente. Mas alguns também dizem que a senhora era próxima do Lucas. Helena o encarou com um olhar inexpressivo. O Lucas era apenas um empregado. Eu o tratava como um irmão mais novo. Monteiro sorriu sutilmente. Como um irmão. Mas por que os moradores viram vocês dois juntos numa pousada em Divinópolis? O rosto de Helena empalideceu por um instante, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Isso foi um mal-entendido, delegado. Monteiro não insistiu. Ele sabia que aquela mulher não desmoronaria facilmente. No entanto, toda vez que o nome de Lucas era mencionado, seus olhos tremiam sutilmente, e isso era suficiente para Monteiro saber que a verdade se escondia por trás do silêncio. Na sala ao lado, Lucas estava sentado com a cabeça baixa. Suas mãos tremiam, sua voz estava rouca. Eu sou só um peão, doutor. Eu não queria que nada disso acontecesse. Mas você sabe de alguma coisa, não sabe? Perguntou o investigador. Lucas ficou em silêncio, depois disse baixinho, eu amava a dona Helena, doutor. Mas eu estava com medo. Foi ela quem me mandou ficar quieto. Foi ela quem planejou tudo. Essas palavras fizeram o ar na sala ficar tenso. Pela primeira vez, a camada de mentiras começava a se desfazer. A noite avançava quando Monteiro fechou suas anotações. Do lado de fora da janela, a luz de um poste de rua refletia em uma poça d'água, resquício da chuva. Ele ficou de pé por um longo tempo, observando a escuridão lá fora, e então sussurrou para si mesmo: um caso de amor proibido nunca termina em seu belo começo, sempre acaba em dor. Na cela fria, Helena estava sentada em silêncio, olhando para a parede branca. Ela não lamentava a morte de João, mas temia a realidade de que seu amor por Lucas não era nada mais que um beco sem saída. Em seu coração, a ansiedade se misturava a um remorso sem nome. Ela sabia que o tempo estava correndo contra ela e que, quando tudo fosse revelado, ninguém poderia salvá-la de si mesma. Vamos retroceder 2 anos. Quando a primeira fissura no casamento de João e Helena começou a se abrir. Naquela época, a vida da família Silva parecia comum. Todas as manhãs, João acordava antes do amanhecer, acendia o forno, verificava a mistura de argila e garantia que o moedor estivesse funcionando. O ronco da velha máquina era a trilha sonora diária que nunca cessava em seus ouvidos. Mas por trás daquela rotina, algo se quebrava lentamente, não na máquina, mas em seu próprio coração. Helena Mendes, sua esposa, que antes era simples e gentil, começara a mudar. Depois que o negócio de tijolos cresceu, ela passou a ir com mais frequência à cidade. Suas roupas ficaram mais elegantes, e um perfume caro a acompanhava sempre que voltava. No início, João não se importou, pensando que era natural uma mulher querer parecer atraente. No entanto, com o tempo, cada vez que sua esposa saía de casa com maquiagem completa, um sentimento amargo que ele não conseguia entender o invadia. Ele apenas ficava em silêncio, guardando tudo para si. A grande mudança ocorreu depois que João caiu do forno 2 anos antes. Uma lesão na cintura o impediu de fazer trabalhos pesados. Ele ainda ia para a olaria, mas não tinha a mesma força de antes. Helena começou a perder a paciência. Se você continuar assim, como é que a olaria vai para frente? Disse ela uma noite. João olhou para a esposa sem responder. Ele sabia que ela estava cansada, mas também estava ciente de que não era mais o mesmo. Seu silêncio apenas aumentou a distância entre eles. Então chegou Lucas Alves, um jovem de 26 anos da Bahia que viera para o Sudeste em busca de trabalho. Ele era alto, de pele escura, com um rosto simples e honesto. João o contratou sem muitas perguntas, pois precisava de mais mão de obra. Lucas trabalhava duro, fazia horas extras até tarde da noite e não falava muito. Helena notou isso. Ela começou a levar café quente para a olaria à noite. Uma desculpa simples, apenas para verificar o trabalho. Mas desse pequeno hábito, um sentimento estranho cresceu silenciosamente. Uma noite, uma chuva forte caiu sobre Barro Vermelho. A eletricidade acabou,
e apenas um pequeno lampião a óleo iluminava a olaria. João já havia ido para casa. Apenas Helena e Lucas ainda estavam lá, verificando a mistura de argila. O som da chuva abafava tudo. Havia apenas duas sombras tremeluzentes na parede de tijolos molhados. Cansado, né? Trabalhar todo dia, perguntou Helena suavemente. Trabalhar faz a gente esquecer dos problemas, Dona Helena respondeu Lucas, sorrindo. Lá na minha terra, eu era só um diarista. Aqui sinto que valho mais. Helena olhou. Vale sim. Porque tem alguém que repara em você, disse Lucas. Desde aquela noite chuvosa, a linha entre atenção e sedução começou a se apagar. Nos dias seguintes, o relacionamento deles se tornou mais próximo. Quando os outros trabalhadores iam embora, Helena costumava dizer, vou verificar a qualidade da massa. E Lucas assentia sem muitas perguntas. Todos na olaria sabiam que havia algo no ar. Apenas João não sabia, ou talvez não quisesse saber. Toda vez que olhava para o rosto de João na olaria, Lucas sentia um aperto no peito. Ele sabia que estava traindo a pessoa que mais o ajudara. Mas não conseguia parar aquele sentimento. Uma noite, Helena sentou-se no banheiro, olhando para seu rosto no espelho. O que eu estou fazendo? Sussurrou ela. Mas na manhã seguinte, ao ver o sorriso de Lucas, o sentimento de culpa desapareceu novamente, substituído por algo mais forte, a sensação de ser desejada. Ela começou a se sentir viva de novo. Lucas também não via mais Helena como a esposa do patrão. Ele a via como a mulher que lhe deu um lugar no mundo. E foi a partir daí que sonhos perigosos começaram a brotar. Uma tarde, João os flagrou rindo de forma muito íntima no pátio dos fundos. Ele apenas ficou em silêncio, observando de longe com olhos vazios. Naquela noite, ele não jantou, apenas sentou-se na varanda, olhando para o céu. Helena ficou inquieta, mas não teve coragem de pedir desculpas. Em seu coração havia remorso, mas também raiva da vida monótona, do marido que não era mais forte e de si mesma, sedenta por atenção. Por meses o relacionamento se aprofundou, tornando-se cada vez mais difícil de parar. Eles começaram a se encontrar fora da vila, em Divinópolis, onde ninguém os conhecia. Helena dava a desculpa de ir à cooperativa. Lucas dizia que ia comprar combustível. As pequenas mentiras se transformaram em um grande muro que os separava do mundo real. Uma noite, em um pequeno bar à beira da estrada, Lucas disse em voz baixa, Dona Helena, eu vou pedir as contas. Não aguento mais continuar assim. Helena o olhou com intensidade. Você vai me abandonar? Não é isso, é que eu tenho medo. Se descobrirem, a gente tá frito. Helena ficou em silêncio por um longo tempo. Você acha que eu consigo viver sem você? Meu marido já não se importa mais comigo. Essa frase fez Lucas perder o rumo. Ele sabia que tudo aquilo era errado, mas o amor e o medo já haviam se misturado. Esse medo se tornou realidade. Numa tarde de agosto, quando saíam de uma pousada, Ricardo, o amigo de João, os viu e tirou uma foto secretamente. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ela sabia que tudo havia acabado. Mas, estranhamente, no dia seguinte João não demonstrou raiva. Ele apenas chamou Lucas para os fundos da olaria, entregou-lhe um envelope e disse suavemente, vá embora, comece uma nova vida. Lucas partiu, mas o relacionamento não terminou. Algumas semanas depois, Helena o contatou novamente. Eu preciso de você, escreveu ela em uma mensagem. A partir de então, seus encontros se tornaram mais secretos, mais silenciosos, mais perigosos. Até que a noite fatídica chegou. Em 14 de novembro, João recebeu a notícia de que sua reunião de negócios havia sido adiada e voltou para casa mais cedo. A luz da casa ainda estava acesa, a porta destrancada. Um som de riso abafado o fez prender a respiração. Ele abriu a porta lentamente e ali todo seu mundo desmoronou. O tempo parou. Em um instante a raiva e a tristeza se fundiram. Tudo que ele havia reprimido por tanto tempo explodiu em um único grito que abalou a noite. Mas aquilo era apenas o começo.
pois a partir daquela noite a culpa e o medo levariam duas almas pecadoras a um crime ainda maior. A noite decisiva chegou. 14 de novembro de 2022. Apenas algumas horas antes que o mundo de João da Silva mudasse para sempre. O ar em Barro Vermelho estava úmido. O vento trazia o cheiro de terra molhada dos campos ao redor, misturado com a fumaça do forno que ainda não havia se apagado completamente. João dirigia sua moto devagar. O farol refletia na estrada de terra, ainda escorregadia por causa da chuva. O relógio em seu pulso marcava 21h30. Ele deveria estar em Divinópolis, discutindo a compra de combustível, mas a reunião foi cancelada de última hora. Em seu coração, ele imaginava o sorriso de sua esposa ao saber que ele voltaria mais cedo. Talvez esta noite possamos jantar juntos como antigamente pensou. No entanto, quando a moto parou em frente à sua casa, uma sensação estranha o dominou. A luz da sala de estar ainda estava acesa, a porta destrancada. De dentro, ouviu-se o som abafado de risos suaves mas estranhos, como se viessem de alguém que há muito tempo não era feliz naquela casa. João prendeu a respiração. Seu coração batia forte. Não de raiva, mas de um mau pressentimento que ele não conseguia explicar. Ele caminhou lentamente, abrindo a porta sem fazer barulho. A sala estava vazia, mas o som ainda vinha da direção do quarto. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Quando sua mão tocou a maçaneta, o som de riso se transformou em um gemido baixo. Ele empurrou a porta e de repente seu mundo desabou. Helena e Lucas congelaram sob a luz fraca da lâmpada. O tempo parou entre as três pessoas que um dia confiaram umas nas outras. Os olhos de João os encararam sem dizer uma palavra. Seu olhar foi suficiente para gelar o ar. Patrão. A voz de Lucas falhou. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, João soltou um som que nunca havia saído de sua boca antes. Uma mistura de grito e lamento. Fora! Fora da minha casa, gritou ele. Sua voz estava rouca, cheia de dor. Ele se virou para a esposa, o rosto vermelho de fúria, as veias do pescoço saltadas. Helena, por que não era uma pergunta, era um soluço. Lucas recuou. Helena gritou em pânico. João, me escuta primeiro. Não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando. João a encarou com fúria. Eu sou cego ou você acha que eu sou um idiota? Ele se virou em direção à cozinha. Sua mão agarrou uma faca grande que ele usava para cortar carne. Você já tirou tudo de mim, Helena. Meu negócio, minha honra, minha vida. O que mais você quer tirar agora? Sua voz tremia. Lucas se aproximou instintivamente. Patrão, calma, eu posso explicar. Mas João, que já havia perdido o controle, brandiu a faca no ar, atingindo o ombro de Lucas. O jovem gritou e o sangue espirrou no chão. Em pânico, ele segurou a mão de João, tentando arrancar a arma. Eles rolaram pelo chão. Seus corpos bateram na mesa e copos se estilhaçaram. Helena gritava histericamente, mas não conseguia se aproximar. O som de suas vozes se misturava com respirações ofegantes e gritos. João investiu contra Lucas, mas seu corpo enfraquecido não era mais tão forte. Lucas, em pânico, girou o corpo. Sua mão, sem querer, pressionou o cabo da faca, cravando-a no abdômen de João. Tudo parou. Silêncio. João cambaleou. Seus olhos se arregalaram, como se não acreditasse. Ele olhou para baixo, vendo o sangue quente escorrer de sua barriga. Eu só queria saber por quê, sussurrou ele. Seus lábios tremeram e então seu corpo desabou no chão com um baque surdo. Helena gritou, correndo para perto dele. João! João! Mas o corpo de seu marido já estava frio. O último suspiro saiu junto com um olhar vazio fixo no teto. Ele morreu de olhos abertos. Lucas recuou, seu corpo tremendo. Suas mãos estavam cobertas de sangue. Eu não quis. Eu não queria matar ele, disse ele gaguejando. O cheiro de sangue encheu o ambiente.
O chão estava coberto de cacos de vidro e manchas vermelhas escuras. Helena olhou para o marido caído e depois para Lucas. Em sua cabeça havia apenas uma frase: acabou tudo. Mas, de repente, sua expressão mudou. Seu choro parou lentamente. Não por calma, mas porque sua mente subitamente se tornou clara. O medo se transformou em instinto de sobrevivência. Ela se levantou devagar, limpando as lágrimas com as costas da mão, e disse com uma voz baixa, mas afiada: Lucas, me escuta. Lucas ainda estava em choque. Helena agarrou seu ombro. Se a gente chamar a polícia, nós dois estamos mortos. Você sabe disso, não sabe? Mas, dona Helena... Escuta, interrompeu Helena. Podemos fazer isso parecer um acidente. O João sempre trabalhava de noite na olaria. Aquela máquina de tijolos é perigosa. Todo mundo sabe que ele já quase caiu. A gente só precisa fazer todo mundo acreditar que foi isso que aconteceu. Lucas a olhou incrédulo. Dona Helena, não. Isso é loucura. Loucura? Helena riu baixo, a voz rouca. Louca é esta vida. Eu não quero morrer na cadeia, Lucas, e você também não. Me escuta. Ela olhou fundo nos olhos dele. Se você me ama, me ajuda. Lucas olhou para baixo. Seu rosto estava pálido. Ele sabia que era errado, mas seu medo era maior que sua razão. Ele assentiu fracamente. Eu faço o que a senhora mandar. Helena respirou fundo. Agora vamos limpar tudo. Eles começaram a trabalhar em silêncio. Helena pegou um balde e um pano, limpando o sangue do chão, das paredes, até da porta do quarto. Cada movimento seu era calmo, como de alguém acostumado a lidar com a morte. Lucas ajudou, ainda tremendo. Ele lavou a faca de cozinha e a colocou de volta no lugar. Depois cobriram o corpo de João com um lençol. A casa ficou silenciosa e assustadora. Não havia som, exceto pelo gotejar da água do pano de chão. Lá fora, a chuva voltou a cair, como se o céu também chorasse. Perto da meia-noite, Helena sussurrou: agora temos que levá-lo para a olaria. Lucas olhou para ela, exausto. Agora? Sim, se esperarmos até de manhã, alguém pode nos ver. Eles saíram pela porta dos fundos, levando o corpo de João em um pequeno carrinho de mão usado para transportar argila. O corpo foi coberto com uma lona velha. A estrada da vila estava deserta, apenas o som das rodas do carrinho rangendo quebrava o silêncio da noite. Cada metro parecia pesado, não pelo peso do corpo, mas pelo peso da culpa que pressionava seus peitos. Ao chegarem à olaria, Helena olhou para a grande máquina de tijolos no centro do galpão. A luz de um lampião no canto da parede tremeluzia ao vento. Amanhã de manhã às 6 a gente liga a máquina. Nessa hora todo mundo vai pensar que o João começou a trabalhar mais cedo. A gente grita, diz que ele caiu. Lucas não respondeu. Ele ficou parado, rígido, olhando para o corpo de João no chão. Em seu coração, uma pequena voz sussurrava: esta é a fronteira entre o homem e o demônio. Mas sua língua estava presa. Ele já havia ido longe demais. Naquela noite, eles esperaram até quase o amanhecer, sentados no chão de terra fria. Em silêncio entre o sangue e a argila. Cada minuto parecia uma hora. Lá fora, os galos começaram a cantar. A primeira luz apareceu no horizonte, marcando um novo dia, um dia que registraria seus pecados para sempre. O dia havia virado, mas para as duas pessoas na olaria São Jorge, a noite ainda não havia realmente terminado. A madrugada começava a dissipar a névoa fina que pairava sobre os campos de barro vermelho, envolvendo o ar com um frio úmido. O canto dos galos ecoava à distância. Enquanto isso, dentro da olaria, apenas o som da respiração pesada de Helena e Lucas era audível. Eles não dormiram desde a noite anterior, sentados encostados na parede de barro. Seus olhos estavam vermelhos e seus rostos, pálidos como cera. À frente deles, o corpo de João ainda jazia imóvel, coberto por um pano surrado que começava a umedecer com o orvalho da manhã. Helena olhou para o relógio em seu pulso. O ponteiro pequeno estava quase no número 5. Está na hora, disse ela em voz baixa. Ela se levantou.
Seus passos eram lentos, mas firmes, como se o medo tivesse desaparecido, substituído por uma coragem fria. Lucas a observou com um olhar vazio, esperando que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo do qual ele logo acordaria. Mas o rosto de Helena confirmava que a realidade era mais terrível do que qualquer sonho. Ela caminhou em direção à grande máquina de tijolos que se erguia no centro do galpão. Seu ferro velho estava enferrujado e empoeirado. Com as mãos trêmulas, Helena tocou o interruptor de energia, respirou fundo e o ligou. O som da máquina rugiu, quebrando o silêncio da madrugada. As engrenagens de ferro giraram. A argila dentro dela tremeu como se ganhasse vida. Lucas fechou os olhos. Seu corpo enrijeceu. Helena ajoelhou-se ao lado do corpo do marido, puxando o pano que cobria o rosto que um dia ela amou. Ela olhou profundamente. Seus lábios tremeram. Me perdoe, João. Me perdoe, eu também sou uma vítima. Sua voz era baixa, quase inaudível em meio ao barulho da máquina. Ela fez um sinal para Lucas e juntos, eles ergueram o corpo já rígido de João, colocando-o lentamente na parte da frente da máquina. O som de metal encontrando carne foi suave, mas cortante. Lucas quase vomitou, mas Helena o encarou com um olhar afiado e frio como pedra. Só mais isso. Depois disso tudo acaba, disse ela, impassível. Segundos depois, quando o sangue começou a pingar no chão, Helena desligou a máquina rapidamente. O silêncio voltou de repente. Eles ficaram ali, ofegantes, como se tivessem acabado de lutar contra o demônio que eles mesmos criaram. Helena cobriu o rosto e de repente começou a gritar histericamente. Socorro! Meu marido! O João caiu na máquina. Seus gritos eram agudos, rasgando a manhã que acabará de nascer. Lucas correu para fora, seguindo o plano. Em questão de minutos, os vizinhos que se preparavam para ir para a roça chegaram. O que foi, Dona Helena? Perguntou alguém. Mas quando olharam para dentro da olaria, seus passos pararam. O corpo de João estava preso, metade dentro da máquina de tijolos. O sangue escorria lentamente para a terra vermelha. Desliguem a máquina, gritou um morador. Helena se jogou no chão, chorando alto. Ele só queria trabalhar mais cedo. Ele só queria que a olaria continuasse funcionando, dizia ela, soluçando. Os vizinhos tentaram acalmá-la. Alguém ligou para a polícia. Não demorou muito para que a sirene de uma viatura fosse ouvida à distância. A polícia e a equipe médica chegaram por volta das 6 horas. A olaria foi rapidamente isolada com uma fita amarela. Os moradores foram orientados a se afastar. Lucas ficou perto da porta, de cabeça baixa. Seu rosto estava pálido. Tudo parecia estar correndo de acordo com o plano deles. Mas em meio à multidão, havia uma figura que observava tudo com mais atenção, o delegado Monteiro. Ele não falava muito. 20 anos na polícia o tornaram sensível aos pequenos detalhes que não se encaixavam. Ele caminhou lentamente inspecionando ao redor da máquina. O chão estava lamacento, mas não havia pegadas ou terra remexida. Ele se agachou tocando sangue na lateral da máquina. A cor já estava escura. Parte dele começava a secar. Estranho, murmurou ele. Um oficial se aproximou. Algum problema, delegado? Monteiro respondeu. Se ele tivesse acabado de cair, o sangue ainda estaria fresco. Este já está seco, provavelmente há mais de 4 horas. Ele olhou para o relógio, ainda não eram nem 6h15. Helena foi levada para um pequeno posto perto da olaria para um depoimento inicial. Ela ainda fingia chorar. Eu não sei, delegado. Eu vim trazer o café da manhã. Quando cheguei, ele já estava assim. Sua voz tremia, mas seus olhos permaneciam bem fechados. Monteiro a observou por um longo tempo e depois disse suavemente: Tenha paciência, senhora. Nós só queremos ter certeza de tudo. Helena assentiu lentamente, abaixando a cabeça, e acrescentou: Talvez o Lucas saiba de mais alguma coisa, pergunte a ele. Foi ele quem me ajudou primeiro. Lucas foi chamado momentos depois. Eu ouvi a Dona Helena gritar. Corri lá de trás.
Eu só ajudei a desligar a máquina, disse ele rapidamente. Suas frases fluíam sem pausa. Monteiro notou que as palavras eram muito ensaiadas, como se tivessem sido memorizadas. Ele não fez muitas perguntas, apenas anotou em seu pequeno caderno enquanto olhava para o rosto de Lucas com olhos afiados, mas calmos. Depois disso, o corpo de João foi levado para o hospital para autópsia. Monteiro ficou por um longo tempo em frente à olaria agora silenciosa. Ele viu marcas de roda de carrinho de mão na terra úmida e depois se abaixou, observando duas pegadas pesadas que iam em direção à porta dos fundos. Estranho. Se foi um acidente. Por que o caminho vem daqui? Murmurou ele baixinho. Ele sabia que algo estava errado. Naquela tarde, Monteiro voltou à casa de Helena, trazendo o relatório preliminar da perícia. O sol da tarde refletia uma luz alaranjada nas paredes da casa, fazendo a sombra de Helena parecer longa e frágil. Monteiro abriu suas anotações. Senhora, com base nos resultados iniciais, é muito provável que seu marido tenha morrido por volta da meia-noite, não de madrugada. Helena congelou. O que o senhor quer dizer? Perguntou ela, baixinho. Ainda estamos investigando, respondeu Monteiro, calmamente. Mas algumas coisas não batem com a sua história. Ele fechou o caderno e se levantou. Por favor, não saia da cidade por enquanto. Helena abaixou a cabeça, sem responder. Dentro de seu peito, seu coração batia acelerado. O olhar de Monteiro parecia uma faca atravessando sua pele, como se lesse a mentira que ela escondia por trás das lágrimas. Depois que os policiais foram embora, Helena sentou-se em uma cadeira. Seu rosto estava sem cor. Lucas apareceu dos fundos da casa com o rosto tenso. Eles estão desconfiados, Dona Helena, disse ele baixinho. Helena olhou pela janela. Seus olhos vazios fitavam o entardecer. Se for assim, murmurou ela com uma voz quase inaudível, temos que estar prontos para enfrentar qualquer coisa. O sol se pôs lentamente atrás dos campos, deixando sombras longas que cobriam o quintal da casa. Do lado de fora, o vento trazia o som dos moradores ainda falando sobre o acidente daquela manhã. Mas dentro da casa, duas almas culpadas sabiam de uma coisa: a próxima noite nunca mais seria tranquila. 2 dias se passaram desde que o corpo de João foi enterrado. As flores em seu túmulo começavam a murchar, mas a curiosidade dos moradores continuava tão fresca quanto antes. Barro Vermelho voltava lentamente à sua quietude, mas no ar ainda pairava uma sombra escura. No boteco perto da plantação, as pessoas cochichavam enquanto tomavam seu café quente. Dizem que o sangue na olaria já estava seco quando o encontraram, disse um homem idoso. É estranho. Por que a Helena estava lá tão cedo? Respondeu o outro. Ninguém ousava falar alto, mas a curiosidade fluía por todos os cantos da vila. Na delegacia de Divinópolis, o delegado Monteiro estava sentado diante de uma pilha de arquivos do caso. Sobre sua mesa de madeira velha, havia fotos da cena do crime, os resultados da autópsia e as anotações dos depoimentos das testemunhas. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando seu rosto enrugado, mas perspicaz. A perícia indicava que a hora da morte foi por volta da meia-noite, não de madrugada, como Helena havia dito. Não havia sinais de que alguém tentou se salvar perto da máquina. Não havia ferimentos de arrasto. Tudo parecia arrumado demais, calmo demais. Monteiro respirou fundo e murmurou: às vezes, os crimes mais frios não são cometidos por criminosos, mas por pessoas comuns. Ele olhou pela janela para os vastos campos dourados sob o sol da manhã. Vamos começar do início, disse ele a seus subordinados. Descubram quem era realmente o João, quem era sua esposa e quem é esse empregado chamado Lucas. Alguns policiais foram imediatamente para o campo, conversando com moradores, amigos e trabalhadores da olaria. Uma por uma, as histórias foram se juntando. Uma vendedora de verduras no mercado disse: a Helena é bonita, simpática, mas costumava sair à tarde sozinha em direção a Divinópolis. Dizia que ia comprar materiais, mas nunca voltava com nada. Um ex-trabalhador da olaria acrescentou: o seu João era uma boa pessoa, mas ultimamente andava muito triste. Uma vez ele me disse: talvez eu não esteja dando atenção suficiente.
Essa frase fez Monteiro ficar em silêncio por um longo tempo. Perto do meio-dia, Monteiro decidiu ir até a casa de Helena. A casa ainda tinha o cheiro de incenso, resquício das orações. Na mesa de centro, flores murchas e uma foto do falecido João estavam entre pequenas velas já apagadas. Helena o recebeu com um rosto cansado, vestindo uma blusa preta simples. Pois não, delegado, disse ela em voz baixa. Monteiro assentiu educadamente e sentou-se. Eu não vim para acusá-la, dona Helena. Só quero confirmar algumas coisas. Ele abriu seu caderno e perguntou suavemente, na noite antes da morte do seu marido, quando foi a última vez que a senhora ouviu? Helena abaixou a cabeça. Sua voz tremeu. Não, delegado. Ele disse que tinha um negócio em Divinópolis. Eu fui dormir mais cedo. Seu marido costumava trabalhar até tarde da noite? Às vezes quando tinha muitos pedidos, mas naquela noite não havia nenhum. Tem certeza? Helena ficou em silêncio por um momento e depois disse, talvez ele quisesse consertar a máquina. Monteiro a observou por um longo tempo. Debaixo da mesa, as pontas dos dedos de Helena tremiam. Ele escreveu algo em seu caderno e depois disse calmamente, obrigado, dona Helena. Se a senhora se lembrar de qualquer coisa, por menor que seja, nos avise. Antes de sair, ele parou na porta. Sua voz era baixa, mas afiada. Pequenas mentiras muitas vezes se transformam em grandes sombras, senhora. Tenha cuidado ao trilhar o caminho da verdade. Depois que a polícia foi embora, Helena fechou a porta lentamente e se encostou na parede. Sua respiração estava pesada, e um suor frio escorria por suas costas. Ela olhou pela janela, ouvindo o canto de um galo, e por algum motivo, aquele som pareceu uma zombaria. Enquanto isso, na delegacia, Lucas estava sentado em uma cadeira de madeira com o rosto tenso. Ele acabará de ser chamado para um segundo interrogatório. Monteiro o encarou do outro lado da mesa. Lucas, você disse que estava em sua casa alugada naquela noite? Lucas assentiu rapidamente. Sim, delegado. Sozinho? Sim. Tem alguém que possa provar isso? O rosto de Lucas empalideceu, e o suor escorria por suas têmporas. Não, delegado, mas eu estava mesmo em casa. Monteiro ficou em silêncio por alguns momentos, depois se recostou na cadeira, olhando para Lucas com um olhar gentil, mas penetrante. Sabe, Lucas, uma mentira é como argila. Quanto mais tempo você a segura, mais dura ela fica e mais difícil de moldar. Lucas abaixou a cabeça. Sua voz era quase inaudível. Eu não estou mentindo, delegado. Monteiro sorriu levemente. Tudo bem, mas não saia da cidade por enquanto. Naquela noite Monteiro estava sozinho em seu escritório. A luz da luminária iluminava os arquivos espalhados. Seus olhos voltaram para a foto da cena do crime. Havia algo que o incomodava desde o início. As marcas de roda de carrinho de mão na terra da olaria vinham da direção da casa de Helena, não do lado por onde os trabalhadores costumavam passar. Ele desenhou um pequeno mapa em um pedaço de papel e murmurou, se esse carrinho foi usado à noite, significa que algo foi movido. E se o corpo foi movido, isso não foi um acidente. No dia seguinte, Monteiro voltou à olaria com a equipe de perícia. Eles examinaram cada canto e encontraram leves vestígios de sangue sob o solo lamacento perto da porta dos fundos. Ele olhou para os vestígios por um longo tempo e depois disse em voz baixa, agora sabemos a direção da história. Naquela tarde, ele voltou à casa de Helena, trazendo uma intimação oficial. Helena pareceu surpresa, mas tentou manter a calma. É apenas uma continuação do inquérito, senhora, disse ele suavemente. Precisamos confirmar onde a senhora estava naquela noite. Helena assentiu lentamente com os olhos vazios. Tudo bem, delegado. Na sala de interrogatório, o ar estava pesado. O relógio na parede batia lentamente. Monteiro falou com uma voz monótona, mas penetrante. Dona Helena, a autópsia mostrou que os ferimentos no corpo do seu marido não são compatíveis com a máquina de tijolos. Havia uma única facada no abdômen. Uma ferida limpa e afiada, não causada pelo metal da máquina. Helena olhou para o nada. Seu rosto empalideceu. Deve ter sido quando ele caiu, disse ela, gaguejando.
Monteiro balançou a cabeça lentamente e colocou a foto da perícia sobre a mesa. Não, senhora. Esta ferida foi feita antes de ele ser colocado na máquina. A senhora sabe quem feriu seu marido naquela noite? Lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Suas mãos tremiam, mas ela ainda tentava falar. Eu não sei, delegado. Monteiro a observou por um longo tempo. Às vezes, as pessoas em quem mais confiamos são as mais perigosas. E eu acho que alguém próximo à senhora sabe mais do que está dizendo. Quando o interrogatório terminou, Helena saiu com passos fracos. No corredor, ela viu Lucas sentado em uma cadeira de espera. Seu rosto estava tenso. Seus olhares se encontraram por um instante. E nesse instante Monteiro, que estava no final do corredor, soube que havia algo entre eles. Não apenas medo, mas também um segredo mais sombrio. Naquela noite Monteiro ficou na varanda de sua delegacia, olhando para o céu escuro de barro vermelho. O vento soprava suavemente, trazendo o cheiro de terra e névoa. Em seu íntimo, ele sussurrou: cada estrela que se apaga guarda a história de um ser humano que se perdeu por amor e mentiras. E esta noite eu sei que 2 deles ainda se escondem por trás das lágrimas. Uma chuva fina caiu na tarde de barro vermelho, molhando as folhas de bananeira e a estrada de terra que ligava a casa de Helena à olaria. À noite, o ar estava úmido e frio. Ainda havia vestígios de umidade em frente à sua casa. Helena estava sentada no chão da sala, abraçando os joelhos, olhando para o chão brilhante com um olhar vazio. Seu coração estava inquieto, sua mente girava sem rumo. Desde o último interrogatório, ela não dormia bem. Cada vez que o vento tocava a janela, ela se assustava. Cada sombra na parede parecia o rosto de João, olhando para ela em silêncio. Ela sabia que Monteiro estava começando a suspeitar dela, e o medo se arrastava lentamente, como uma névoa que entrava em todos os cantos da casa. Enquanto isso, em uma pequena casa alugada à beira do rio, Lucas não estava menos inquieto. 2 policiais vieram naquela tarde, fazendo perguntas que pareciam triviais, mas que perfuravam seu coração. Quando foi a última vez que você esteve na olaria? Você ainda encontra com frequência a dona Helena? Cada pergunta o deixava com mais dificuldade para respirar. Depois que eles foram embora, Lucas sentou-se no chão, olhando para suas próprias mãos trêmulas. Eu não aguento mais. Não posso continuar assim, sussurrou ele. Mas toda vez que a ideia de desistir surgia, o rosto de Helena voltava à sua mente. O rosto que antes era gentil, agora parecia uma sombra que o prendia. Ele se lembrou da voz suave de Helena: se você me ama, me ajuda. Essas palavras giravam em sua cabeça, impossíveis de apagar, como um feitiço que o impedia de seguir em frente. Na delegacia, o delegado Monteiro olhava para um pequeno mapa da vila sobre a mesa. Pontos vermelhos marcavam a casa de Helena, a olaria, a casa alugada de Lucas e o caminho que conectava tudo. Há algo nesta rota, murmurou ele. Alguém deve ter passado por aqui naquela noite. Ele decidiu inspecionar a casa de Helena mais uma vez, desta vez com mais atenção. Na manhã seguinte, a chuva da noite anterior ainda pingava do telhado quando Monteiro chegou à casa de Helena. Ela pareceu surpresa, mas rapidamente tentou sorrir. Pode entrar, delegado, disse ela suavemente. Monteiro olhou ao redor da casa, que parecia limpa demais para a casa de uma viúva recente. O chão brilhava, a mesa estava arrumada, as cortinas perfeitamente alinhadas. Ele caminhou lentamente, e seus olhos pararam na máquina de lavar no canto da sala. Dentro dela ainda havia um pouco de água com um leve cheiro metálico. Monteiro abriu a tampa lentamente, coletando uma amostra da água com um pequeno tubo que sempre carregava. No fundo da máquina, havia fibras de um tecido marrom escuro. Ele olhou para Helena com um olhar calmo, mas profundo. A senhora lavou roupa naquela noite? Perguntou Monteiro, gentilmente. Helena ficou em silêncio por um momento e depois respondeu rapidamente: sim, eu lavei o lençol. Sujou quando João caiu. Monteiro assentiu, escrevendo algo em seu caderno, e depois disse em voz baixa: certo, obrigado, dona Helena. Ao sair da casa, Monteiro ficou no quintal, olhando para o céu cinzento. Limpo demais, arrumado rápido demais.
Ninguém em luto teria tempo para limpar tudo em um dia, murmurou ele. Ele anotou novamente em seu pequeno caderno e depois caminhou em direção à casa do vizinho ao lado. Uma mulher de meia-idade o recebeu na varanda com um sorriso nervoso. Eu só queria fazer uma perguntinha, senhora. Na noite antes do incidente, a senhora ouviu alguma coisa? Perguntou Monteiro gentilmente. A mulher pensou por um momento e depois disse: por volta das 11 da noite, eu ouvi o barulho de um carrinho de mão passando pela estrada dos fundos. Pensei que era o seu João trabalhando, então não dei importância. Monteiro fez uma reverência educada. Obrigado, senhora. Ele se afastou com a cabeça cheia de perguntas. O som de um carrinho de mão no meio da noite, vindo da direção da casa de Helena em direção à olaria, não era coincidência. Naquela tarde, Monteiro foi até a casa alugada de Lucas. O jovem parecia cansado, seus olhos estavam vermelhos e seu corpo tremia um pouco. Monteiro sentou-se em uma cadeira em frente à porta, olhando para Lucas com calma. Lucas, eu só quero saber onde você estava naquela noite, perguntou Monteiro. Em casa, delegado, respondeu Lucas em voz baixa. Sozinho? Sim. Tem certeza? Monteiro ficou em silêncio por um momento, olhando diretamente em seus olhos. Sabe, as pessoas que guardam grandes segredos geralmente não conseguem dormir por muito tempo. Seus olhos ficam como seus, escuros e pesados. Lucas abaixou a cabeça, sua voz tremendo. Eu não sei o que dizer. Monteiro se inclinou para a frente. Seu tom de voz permaneceu gentil, mas afiado. Diga a verdade. Se você não for culpado, a verdade o protegerá. Mas se você mentir, a mentira o matará lentamente. Lucas olhou para o chão, suas mãos tremendo. Eu só ajudei, disse ele, baixinho. Ajudou com o quê? Perguntou Monteiro rapidamente. Mas Lucas imediatamente fechou a boca. Seu rosto estava pálido. Monteiro viu o pânico e se levantou. Tudo bem, Lucas, descanse por enquanto. Eu voltarei. Ele deixou a casa em silêncio. A chuva começou a cair lentamente, molhando os ombros de seu uniforme. Naquela noite, Monteiro voltou ao seu escritório, olhando para os arquivos que agora estavam cada vez mais cheios. A facada, o sangue seco, o lençol lavado, o som do carrinho de mão, tudo apontava para os mesmos dois nomes. Ele ficou sentado por um longo tempo, ouvindo o som da chuva lá fora, que ficava cada vez mais forte. Amor e mentiras. Duas coisas que, quando se juntam, podem se tornar o veneno mais mortal, murmurou ele. Na manhã seguinte, Monteiro estava em frente ao quadro de tarefas, olhando para os nomes na lista da investigação. Ele respirou fundo e disse a seus homens: já temos motivos suficientes. Intimem-nos para amanhã de manhã, mas não pressionem imediatamente. Deixem que eles falem por si mesmos. Em sua casa, Helena estava em frente ao espelho, olhando para seu rosto pálido. Seus olhos estavam inchados, mas não de choro, e sim de medo. Por trás de sua imagem, ela imaginava Lucas assustado, na sala de interrogatório. Não podemos fraquejar, sussurrou ela. Mas sua própria voz soava vazia. Do outro lado, à beira do rio Turvo, Lucas estava sentado em uma pedra, olhando para a correnteza lamacenta. Ele pegou uma pequena pedra e a jogou no rio. A água espirrou fria em seu rosto. Eu só queria viver em paz, disse ele baixinho. Mas em sua mente o rosto de João aparecia frio, silencioso, coberto de sangue, e essa imagem não queria ir embora. Nuvens escuras pairavam novamente sobre a vila de Barro Vermelho. O ar estava pesado, como se a natureza soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Na delegacia, Monteiro olhou para o relógio na parede e disse em voz baixa: amanhã, a verdade começará a falar. Ele fechou seu caderno e olhou pela janela, vendo os campos lentamente se afogando no crepúsculo. Em seu íntimo, ele sussurrou: no final toda mentira se cansa e se entrega. Naquela manhã em Barro Vermelho, o ar estava úmido e pesado, como se guardasse um segredo inacabado. O céu cinzento ainda se agarrava às folhas de bananeira e à distância, ouvia-se o canto suave dos galos. Na delegacia, Monteiro estava em frente à janela, olhando para o pátio molhado pela chuva da noite anterior.
Ele sabia que aquele seria um longo dia. Sobre sua mesa, havia 2 processos. Um em nome de Helena, outro em nome de Lucas. 2 nomes agora ligados pelo mesmo fio, pelo mesmo segredo e talvez, pelo mesmo pecado. Depois que o sol subiu um pouco, a sala de interrogatório começou a ser preenchida por uma luz fraca vinda da pequena janela acima da porta. 2 jovens policiais trouxeram Helena para a sala da direita. Ela usava uma blusa preta simples, o cabelo preso em um coque arrumado, o rosto pálido, mas tentando parecer forte. Na sala da esquerda, Lucas já estava sentado desde cedo. Sua cabeça estava baixa, as mãos agarrando os joelhos com força. Monteiro decidiu começar com Helena. Ele entrou lentamente, sentou-se do outro lado da mesa e a encarou sem dizer uma palavra. Alguns segundos de um silêncio longo pareceram minutos. Dona Helena, disse Monteiro, suavemente. Nós só queremos ouvir a verdade. Não há coação. Mas quanto mais tempo a senhora esconder, mais pesado será o seu fardo. Helena engoliu em seco e disse em voz baixa, eu já disse tudo, delegado. Naquela noite eu estava em casa. Monteiro olhou para suas anotações e depois falou novamente. Sua voz era calma, mas profunda. Um vizinho ouviu o som de um carrinho de mão passando atrás da sua casa às 11 da noite. Aquele caminho leva à olaria. A senhora sabe quem passou por ali naquela noite? Helena mordeu o lábio. Seus olhos estavam inquietos. Talvez o João. Ele costumava trabalhar à noite. Monteiro a encarou com firmeza. Mas, senhora, o João já estava morto àquela hora. O ar na sala pareceu parar. Até o tic-tac do relógio na parede pareceu prender a respiração. Helena olhou para Monteiro com os olhos marejados. Eu não sei, delegado. Monteiro suspirou lentamente. Uma mentira é como uma sombra, senhora. Quanto mais você corre dela, mais ela se afasta, mas continuará a segui-la até o fim. Enquanto isso, na sala ao lado, Lucas estava sentado, rígido em sua cadeira. 2 jovens policiais o observavam com paciência. Um deles disse, Lucas, nós sabemos que você é um bom rapaz, mas até as pessoas boas podem se perder. Lucas abaixou a cabeça, sua voz estava rouca. Eu não matei ninguém. Nós não dissemos que você matou, respondeu o policial suavemente. Nós só perguntamos, o que você sabe sobre o que aconteceu naquela noite? Lucas mordeu o lábio. Suas mãos tremiam. Eu só ajudei, disse ele. Ajudou quem, finalmente? Eu não posso dizer. Do outro lado de um vidro espelhado, Monteiro observava cada movimento de Lucas. Ele bateu no vidro levemente, sinalizando para que os policiais parassem de pressioná-lo, e então entrou na sala, parando em frente ao jovem. Lucas, disse ele, suave, mas firmemente. Eu sou policial há muito tempo. Sei que você não é uma pessoa má, mas você entrou em um círculo vicioso. Se continuar em silêncio, só carregará este fardo sozinho. Lucas olhou para Monteiro com os olhos vermelhos. Eu estou com medo, delegado. Medo de quem? Lucas abaixou a cabeça. Sua voz tremeu. Eu prometi a ela que não falaria. Monteiro o observou por um longo tempo e depois disse, se essa promessa foi construída sobre uma mentira, então o que será destruído não é apenas a sua vida, mas também a sua alma. Algumas horas se passaram. Monteiro voltou à sala de Helena. A luz do dia estava diminuindo. O som de uma chuva fina começou a ser ouvido lá fora. O rosto de Helena agora parecia exausto, seus olhos estavam vermelhos. Monteiro colocou algumas fotos sobre a mesa, a foto do lençol na máquina de lavar, as marcas de roda do carrinho de mão e a ferida no corpo de João. Olhe para isso, senhora, disse ele, calmamente. Essas 3 coisas formam uma única história. Uma história que só a senhora e mais uma pessoa conhecem. Helena olhou para as fotos por um longo tempo, e as lágrimas caíram lentamente. Eu não queria. Tudo aconteceu tão rápido, sussurrou ela. O ar na sala estava pesado, até a lâmpada no teto parecia diminuir de intensidade. Foi ele quem esfaqueou o João. Eu só ajudei a limpar. Eu estava com medo, delegado.
Com medo que as pessoas soubessem, disse Helena. Finalmente sua voz era quase inaudível. Monteiro a observou por um longo tempo. Ele quem? Helena abaixou a cabeça. Seus lábios tremeram. O Lucas, respondeu ela. Monteiro fechou seu caderno e se levantou. Obrigado, dona Helena. Agora a senhora pode descansar. Ele saiu da sala e caminhou até a sala de espera onde Lucas estava sentado. A chuva lá fora estava mais forte, e o ar frio entrava pela janela. Monteiro parou em frente a Lucas. Lucas, disse ele, calmamente. Eu já ouvi a versão da Helena. Lucas o olhou, chocado. Oh! O que ela disse, delegado? Ela disse que foi você quem esfaqueou o João. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo e depois balançou a cabeça com força. Não, delegado. Foi ela quem me mandou fazer. Foi ela quem mandou limpar o sangue. Monteiro ergueu a mão lentamente. Calma, Lucas. Agora é a sua vez de contar a história desde o início. Lucas chorou. Ele contou tudo. Como João chegou em casa mais cedo naquela noite, como os encontrou juntos, como a briga começou, como a faca da cozinha acabou em suas mãos. Eu estava com medo, delegado. Eu não queria matar ninguém. Mas quando vi sangue por toda parte, eu só obedeci ao que ela disse. Monteiro ouviu sem interromper. E você pensou que depois disso, tudo simplesmente desapareceria? Lucas abaixou a cabeça. Eu só queria que tudo isso acabasse, disse ele baixinho. Monteiro respirou fundo. Nada desaparece de verdade, Lucas. O que enterramos com mentiras crescerá novamente. Seja amanhã, seja depois. Naquela noite Monteiro estava em seu escritório, escrevendo o relatório com uma mão que parecia pesada. Toda vez que escrevia os nomes de Helena e Lucas, sentia um aperto no coração. Lá fora a chuva caía cada vez mais forte. A verdade nem sempre vem com um grito, murmurou ele. Às vezes ela vem lentamente na forma de lágrimas e arrependimento. Ele olhou pela janela. As luzes da rua brilhavam nas poças d'água. A vila de Barro Vermelho estava novamente silenciosa. Mas naquela noite Monteiro sabia que a sombra da olaria finalmente começava a se dissipar. Naquela tarde, uma chuva fina caía, molhando o pátio deserto da delegacia de Barro Vermelho. O céu estava cinza escuro, o ar úmido e com cheiro de terra molhada. Das telhas de zinco a água pingava lentamente, como uma canção fúnebre sem fim. Dentro do prédio, as luzes começavam a se acender. Monteiro estava em frente à porta da sala de interrogatório, olhando para os dois processos em suas mãos. Um com o nome de Helena, o outro de Lucas. Dois nomes agora enredados em um mesmo erro, o mesmo segredo e um mesmo pecado que o tempo não poderia apagar. Depois de um dia inteiro examinando os arquivos e ouvindo duas confissões contraditórias, Monteiro sabia que a hora havia chegado. Ele queria ver como aquelas duas pessoas se olhariam quando a verdade não pudesse mais ser escondida. Ele ordenou que seus oficiais preparassem uma sala especial, uma longa mesa de madeira no centro, duas cadeiras frente a frente e apenas uma lâmpada pendurada no teto. A luz amarelada caía exatamente entre eles, criando uma atmosfera silenciosa e tensa. Minutos depois, Helena foi trazida. Ela parecia exausta, os olhos inchados de tanto chorar, mas seus passos ainda eram firmes. Lucas chegou logo depois. Sua cabeça estava baixa, seus passos pesados, como se cada passo refizesse o erro que ele tentará esquecer. Eles se sentaram frente a frente, separados apenas pela mesa de madeira e um par de algemas que brilhavam vagamente sob a luz da lâmpada. Monteiro ficou ao lado da sala, observando os dois alternadamente. Ele não falou imediatamente. Naquele silêncio, ouvia-se o tic-tac do relógio de parede e o som da chuva lá fora que caía lentamente. Os olhos de Helena encontraram os de Lucas. Por um instante, houve um resquício de calor, mas agora tudo se transformará em frieza e estranheza. Helena, a voz de Monteiro quebrou o silêncio. Você disse que foi o Lucas quem esfaqueou o João. Mas o Lucas disse que foi você quem o mandou fazer. Agora eu quero ouvir a verdade entre vocês dois.
Helena respirou fundo, sua voz tremendo. Eu não mandei ele fazer nada, delegado. Eu só entrei em pânico. Tudo aconteceu muito rápido. Eu vi o João cair. Não sabia o que fazer. Então o Lucas pegou a faca. Mentira, interrompeu Lucas com a voz rouca. Ele olhou para Helena com os olhos marejados. Foi você quem o empurrou primeiro. Foi você quem pegou a faca. Eu só queria separar vocês. Sua voz ecoou na pequena sala, ricocheteando nas paredes como se repetisse sua acusação várias vezes. Helena abaixou a cabeça. Seus ombros tremiam e as lágrimas caíam sem som. Monteiro permaneceu em silêncio, permitindo que a corrente de emoções atingisse seu pico. Eu te amava, Helena, disse Lucas em um tom baixo. Mas por que você teve a coragem de me culpar? Você sabe que eu não sou forte o suficiente para enfrentar tudo isso sozinho. Helena cobriu o rosto com as mãos. Eu estava com medo, Lucas. Com medo de que tudo desmoronasse. Pensei que se ficasse em silêncio, tudo acabaria. Monteiro se aproximou lentamente. Sua voz era baixa, mas firme. Vocês esqueceram uma coisa, disse ele. A honestidade não salvará o passado, mas pode salvar o resto de suas vidas. Ele olhou para os dois alternadamente. Vocês se destruíram mutuamente em vez de se salvarem. A chuva lá fora ficou mais forte, como se quisesse repreendê-los. Helena baixou as mãos, olhando para Lucas com os olhos vermelhos. Você acha que eu não me arrependo, disse ela baixinho. Toda noite eu ouço a voz do João. Vejo o rosto dele nos meus sonhos. Acordo com um sentimento de culpa. Mas não posso voltar no tempo, Lucas. Já é tarde demais. Lucas olhou para Helena por um longo tempo. Em seu olhar havia raiva, mas também um resquício de amor que ainda não havia se apagado completamente. Se você realmente se arrepende, disse ele suavemente, por que não falou desde o início? Por que me deixou ser arrastado para este pecado? Helena olhou para o nada. Porque eu tinha medo de perder tudo. Lucas balançou a cabeça lentamente. Agora você perdeu mais do que isso, disse ele baixinho. Nós dois perdemos nossas almas. Monteiro fechou os olhos por um momento. As palavras pareciam pesadas no ar. Ele sabia que por trás de todas as mentiras, o que restava agora eram apenas dois seres humanos se afogando em arrependimento. Ele olhou para eles novamente e disse em voz baixa, eu ainda quero ouvir vocês falarem. Não para descobrir quem é o culpado. Eu só quero saber se ainda resta alguma humanidade em seus corações. Alguns segundos de silêncio, e então Helena ergueu a cabeça, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Delegado, eu quero ser honesta, sua voz era quase um sussurro. Naquela noite fui eu quem começou tudo. Fui eu quem ficou com raiva primeiro. Fui eu quem pegou a faca. Mas eu não tinha a intenção de matar o João. Eu estava apenas muito emocionada. Quando ele caiu, o Lucas chegou. Nós dois entramos em pânico. Eu mandei me ajudar a limpar, só isso. Monteiro olhou para Lucas. Você ouviu? Lucas assentiu lentamente. As lágrimas escorriam por seu rosto. Eu sei, delegado. Eu soube desde o início. Mas pensei que se eu a protegesse, Deus entenderia minhas intenções. Ele sorriu amargamente. Acontece que eu estava enganando a mim mesmo. Monteiro os olhou com o olhar de um pai, não de um policial. Boas intenções não podem encobrir más ações, Lucas, mas uma confissão pode fechar a porta para um inferno ainda maior. Ele se aproximou e os olhou com olhos gentis. Vocês ainda têm uma pequena chance de redimir o resto de suas vidas. A chuva lá fora diminuiu lentamente, deixando o som de pequenas gotas no telhado. A luz alaranjada do entardecer entrou pela janela, caindo sobre a mesa de madeira entre eles. Helena olhou para Lucas pela última vez. Não havia mais amor, apenas arrependimento e o resto das lágrimas. A lâmpada sobre a mesa balançava lentamente, movida pelo vento que entrava por uma fresta da janela, como os corações de dois seres humanos que ainda não estavam em paz. Monteiro fechou o processo com um movimento lento.
Hoje é o fim da mentira, disse ele, quase sussurrando, e o começo da verdade. Ele se virou e saiu da sala. Atrás dele, restava apenas o som da respiração de duas pessoas que finalmente perceberam que nenhum pecado pode ser escondido do tempo e nenhum arrependimento pode apagar o que já aconteceu. Passaram-se alguns dias desde que Helena e Lucas confessaram tudo. A manhã em Barro Vermelho chegou com um céu pálido e uma névoa fina. Pardais circulavam sobre o pátio da delegacia, ainda úmido pela chuva da noite. Monteiro chegou mais cedo que o habitual. Ele acendeu a luz de seu escritório e sentou-se diante de sua mesa com uma pilha de arquivos à sua frente. Entre a pilha, duas pastas marrons com os nomes Helena Mendes e Lucas Alves estavam lado a lado, como duas sombras inseparáveis. Ele abriu a primeira pasta, lendo novamente cada anotação do interrogatório, cada detalhe que ela havia confessado na noite anterior com lágrimas nos olhos. Monteiro respirou fundo. Ele sabia que seu trabalho não era julgar, mas levar a verdade ao seu devido lugar. Lá fora, o som suave do sino da pequena igreja no final da vila ecoava, lembrando que o tempo continua a passar, mesmo quando a vida de alguém para. Por volta das 9 da manhã, 2 carros da prisão pararam em frente à delegacia. Helena e Lucas desceram. Suas mãos estavam algemadas, as cabeças baixas. Eles seriam levados ao tribunal do condado para a primeira audiência. Monteiro ficou nos degraus da frente observando de longe. Havia algo em seus olhos, não raiva, não satisfação, mas um tipo de compaixão, sabendo que aquelas duas pessoas já estavam condenadas mesmo antes de o juiz bater o martelo. A viagem para o tribunal foi silenciosa. Da janela do carro, Monteiro via os campos de arroz que começavam a amarelar. Os agricultores trabalhavam curvados sob o sol da manhã. A vida lá fora continuava como de costume, como se o mundo não tivesse sido perturbado pela tragédia que acabará de ocorrer em um pequeno canto daquela vila. No entanto, dentro do carro o ar estava pesado. Lucas estava sentado no banco da frente, o rosto pálido. Helena, no banco de trás, estava em silêncio. Suas mãos estavam cruzadas no colo, os dedos entrelaçados com força, como se procurassem um último apoio. Ao chegarem ao tribunal, repórteres locais já os esperavam. Eles não gritaram, apenas tiraram fotos em silêncio. Pois até mesmo o crime parecia perder sua sensação quando envolto em arrependimento. Helena abaixou a cabeça profundamente, enquanto Lucas apenas fechou os olhos, deixando os flashes das câmeras passarem sem resistência. A primeira audiência começou em uma sala simples, com paredes pintadas de um amarelo pálido. O juiz sentou-se no centro, ladeado por 2 membros do júri. O promotor leu a acusação com uma voz firme, mas calma. Cada palavra que saía parecia reabrir a ferida que mal começara a cicatrizar. Monteiro sentou-se no banco de trás, observando com a cabeça ligeiramente inclinada. Quando o promotor mencionou a noite do incidente, Helena cobriu o rosto com as mãos. Lágrimas escorreram por entre seus dedos.